Nós vamos orar e já dar início à nossa aula de hoje. Quero chamar a nossa professora de hoje, de manhã, Patrícia, esposa do nosso querido irmão, Jorge Alex. Está ali também com seu filho, o nome dele? O Alex Júnior. Muito bom. Então nós vamos orar e já passamos a palavra para nossa irmã Patrícia, membro aqui da nossa igreja. Também no seu trabalho, ela é psicóloga, né? No seu trabalho, no seu dia a dia. E é uma alegria ter você aqui conosco, ter aceitado esse desafio, né, de dar aula, classe única aqui. Olha, está lotado, está cheio de gente aqui. E serão 2 aulas, né? Hoje e domingo que vem. Então, se você realmente fica firme aí, 2 aulas, hoje e domingo que vem. É a única professora que vai ter aula dupla, né? Os outros foram só uma aula. Será ansiedade. E hoje, depressão. 2 temas assim bem tranquilos, né? Bem fáceis de serem abordados. Então, a Patrícia vai falar sobre esses 2 temas. São, obviamente, muito abrangentes, né? Não dá para falar em 40 minutos, 50 minutos. Então, se você tiver alguma pergunta, obviamente você vai ter. Não sei se depois ela vai falar como ela vai conduzir a aula, se vai ser durante a aula ou no final da aula, como ela achar melhor, ela vai dar as instruções depois para você, para nós, no caso, sobre a dinâmica da aula, né? Se a gente faz perguntas à medida que a aula vai acontecendo ou no final da aula. Talvez fosse bom até fazer por escrito, né? Porque pode ser que tenhamos bastante perguntas. Eu imagino que tenhamos bastante perguntas, né? Antes de orar, eu quero ler apenas o texto de Colossenses 3,16, carta escrita pelo apóstolo Paulo, para nós, né, cristãos, diz assim, Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui nesse momento para te louvar e te agradecer. Agradecer ao Senhor por esta semana, por esta nova semana que se inicia, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre nós, a tua igreja, o teu povo durante essa semana. Obrigado, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos trouxe, Pai, aqui a tua presença nesta manhã, para nos reunirmos com o teu povo e para ouvirmos a tua palavra e aprendermos mais do Senhor. Nós entregamos tudo o que faremos aqui nas tuas mãos. Abençoe a vida da tua serva, nossa irmã Patrícia, em tudo que ela vai falar, que ela seja realmente conduzida pelo Senhor, pelo teu Espírito. Ilumina, Pai, a sua mente, o seu coração, em tudo aquilo que ela vai trazer, tudo aquilo que ela estudou e se preparou, e que nós possamos, através dessa aula, crescer na graça e no teu conhecimento. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. É um desafio, né? Mas esse mês de janeiro, não sei se vocês já perceberam nas redes sociais, principalmente, eles estão divulgando o Janeiro Branco, que é um mês para divulgar, falar, desmistificar sobre saúde mental. Então, eu creio que falar sobre depressão, ansiedade para a igreja é importante, porque ninguém está imune, né? E a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, a gente olha para o irmão e acha que isso nunca vai acontecer comigo, né? E nós vamos aprender hoje que vários homens de Deus, eles passaram por momentos de tribulação, de dificuldade, de desânimo, e demonstraram, né, um comportamento depressivo. E eram homens de Deus. Então, o meu propósito hoje é fazer com que vocês entendam o que é, desmistifiquem na cabeça de vocês que crente não tem depressão, não adoece,
né, que existe tratamento e que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele cuida de nós. Ele nos sustenta, Ele nos restaura, assim como Ele fez com esses grandes homens de Deus que nós vamos ver aqui, Jó, Moisés, Davi, Elias. Eles tiveram momentos muito difíceis, que desejaram para si a morte. Mas quando eles desejaram para si a morte, eles clamaram ao Senhor, pedindo ao Senhor. E o Senhor os ouviu e os socorreu. E deu um novo ânimo. E é esse novo ânimo que eu desejo que vocês tenham e que vocês passem para aqueles que vocês conhecem e que estão sofrendo com depressão. Amém? Então, nós vamos, como será a dinâmica? Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18, que vai nos apresentar o caso de Elias. Depois de lermos esse texto, nós vamos abrir um parêntese e eu vou mostrar para vocês o que é a depressão, como ela surge, os fatores, tá? E aí eu volto para o texto e vou mostrar os sintomas que Elias apresentou e como Deus cuidou dele. Certo? E aí, quando eu terminar, vocês podem fazer as perguntas. Então, eu prefiro que seja no final as perguntas para eu poder seguir. Tá bom? Então, vamos ler. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Um cício, não é isso? Um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? E aí a gente vai abrir um parêntese para eu explicar para vocês um pouco sobre a depressão e eu volto para esse texto, ok? Vai conseguir passar os slides? Tá bem pequenino, né, a letra? Mas eu vou ler aqui. Depressão é doença. Tem tratamento, tem remédio, tem médico para isso. Ela é fruto de um desequilíbrio químico no cérebro, uma baixa na produção dos neurotransmissores. Um deles, a serotonina, que é quem promove o bem-estar e controla o humor. Por isso, os antidepressivos eles vão estimular a produção da serotonina. É uma doença crônica. Patrícia, não tem cura? Depende. Quando eu tenho depressão a primeira vez e eu faço o tratamento correto, a probabilidade dela voltar é pouca. Mas se eu tenho a depressão e eu não faço o tratamento, não faço o tratamento medicamentoso, terapia, ela volta. A probabilidade dela voltar a segunda vez é 40%. Se ela voltar a segunda vez, a probabilidade de voltar a terceira vez é 70%. Então, ela se torna recorrente. É como se nós ficássemos mais frágeis diante das circunstâncias da vida. E aí ela pega a gente, né? Então, tem que fazer o tratamento. Pode atingir vários membros da família. Por quê? Porque ela pode ser hereditária. De fundo genético. Se a minha mãe tem, o meu pai tem, o meu irmão tem, ou, não quer dizer que todos vão ter. Se um deles tem, a probabilidade de eu ter é 2 a 4 vezes maior do que as outras pessoas que ninguém na família tem. Por isso, nós falamos dessa questão genética, né? De uma probabilidade, tá? De fundo genético. Se um dos pais tem, aumenta de 2 a 4 vezes o risco de desenvolver a doença. Ou ela pode surgir devido a alterações químicas, bioquímica, como na depressão pós-parto. Várias mulheres, né, na depressão pós-parto, têm depressão pós-parto, por causa do desequilíbrio químico no nosso corpo, os hormônios. Aí ela desenvolve a depressão. Menopausa, várias mulheres no início da menopausa, durante a menopausa, apresentam sintomas de depressão e ansiedade. Também é um desequilíbrio bioquímico, tem remédio, tratamento. Hipotiroidismo, eu estou com hipotiroidismo e eu estava contando que eu dei aula na classe dos idosos, né, da melhor idade, e toda vez que eu ia dar aula, eu chorava. Eu dava aula e me dava uma coisa e eu chorava no final. Eu disse, eu não sou de chorar. Eu não sou chorona, eu não sou de chorar. Então, eu assisto o filme, eu choro. Eu vejo o vídeo, eu choro. Eu choro. Eu falei, não estou normal. E quando eu fui para o médico, após a minha cirurgia, eu fui para o endócrino. E aí ele foi olhar meus exames e ele disse, você está com hipotireoidismo. Então, tanto na hiper quanto na hipo, também a gente pode apresentar os sintomas da depressão. Pode ser também de origem vivencial. Patrícia, não tem ninguém na minha família que tenha depressão. Eu passei por uma situação muito difícil, uma crise, um momento muito difícil na minha vida, e isso desencadeou. Que são os fatores exógenos, que nós chamamos externos, né? Então, ela pode ser também de origem vivencial.
fruto de um longo período de estresse. Crise no casamento, crise na família, o desemprego, uma doença grave. Por um longo período de estresse, chega um momento que a exaustão, meu corpo não consegue mais lutar contra, eu gasto todas as minhas energias nessa luta, e aí eu começo a apresentar os sintomas da depressão. Tá? Então, luto, perdas, crises no casamento, crise financeira, desemprego, tudo isso pode desencadear, ser gatilhos para a depressão. A depressão não escolhe classe social, econômica, nem religiosa. Ela atinge do púlpito até a portaria da igreja. Atinge cerca de 7% da população mundial. O Brasil é o segundo maior índice de depressão. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos. Atinge crianças, adolescentes, jovens e idosos. E, em sua maioria, mulheres. Mas ela atinge homens e mulheres. Mas a maioria são as mulheres. Tá? Pode passar. E existem vários mitos em relação à depressão. E é importante a gente entender e desmistificar, porque são esses mitos que fazem com que muitos cristãos não procurem tratamento, sintam vergonha de estar doentes. E só piora a doença. Tá? Um dos mitos, crente não fica deprimido. É falta de fé. Vai orar. Né? É resultado de pecado. Esse é resultado de pecado, eu vou deixar entre parênteses, que eu vou já falar sobre ele. Tá? Não é que seja resultado de pecado, porque eu posso pecar e eu estou muito bem no meu pecado. Eu estou feliz, satisfeita, fazendo ele escondido há anos, e ele não me incomoda de jeito nenhum. Mas, se este pecado me incomoda, e eu não estou sabendo lutar contra, não estou sabendo abrir mão, não estou sabendo me afastar, não estou sabendo lidar com ele, ele pode ser um gatilho para a depressão. Tá? É um gatilho que a gente chama, é o motivo que vai fazer eu ficar sem controle de mim mesmo, ok? Há um crescimento de evangélicos e pastores cometendo suicídio no mundo todo, tá? Por conta de não seguirem um tratamento medicamentoso terapêutico recomendado para a depressão, fruto do preconceito, né? Fruto desses mitos. Mas tomam remédio para hipertensão, que é para a vida toda, não tomam? Tomam remédio para diabetes, que é para a vida toda, não tomam? E por que não pode tomar um remédio para depressão? É preconceito. Mas a depressão mata também, assim como a diabetes, se não for tratada, assim como a hipertensão, se não for tratada, ela mata. Então, a depressão pode, sim, ser fruto de erros e do pecado, como também de uma vida estressante e ansiosa que vivemos. Não temos tempo de descansar, de dormir, de curtir a família, de gastar o dinheiro que ganhamos. Quantas pessoas não vivem nesse nível de estresse e de correria do dia a dia? Né? Lembra que eu falei da exaustão? Vai chegar um momento que o nosso corpo, ele não tem mais energia, não tem mais como lutar, como combater, porque ele já gastou toda a energia dele. Eu dormindo tarde, eu me alimentando mal, eu trabalhando o tempo todo, levando trabalho para casa, a minha cabeça não descansa, eu começo a ter insônia. O primeiro que acomete a gente é a insônia. Eu começo a ter insônia. E aí o meu corpo não descansa, então ele está 24 horas. Se ele não dorme, não tem um sono profundo, ele não produz os hormônios que ele precisa para manter o equilíbrio, tá? Do humor, o bem-estar, a sensação de bem-estar, ele não produz. E a Bíblia é cheia de homens de Deus que ficaram deprimidos. Um deles é Jó. E eu digo que eu não vejo Jó com depressão, né? Mas muitos estudos mostram Jó como um clássico da depressão. Jó vivenciava um luto. E aí eu preciso deixar claro para vocês. O luto é diferente de depressão. Mas quando o luto não é resolvido,
né? Porque eu tenho um tempo ali para viver aquele luto. É de muita dor, muita angústia. Mas no luto a gente não tem sentimento de culpa, baixa autoestima, pensamento negativo, né? A gente não tem esses sintomas. Por quê? É a dor, é uma angústia da perda. Então, Jó, eu vejo muito mais ele um sofrimento de perda, de luto, do que de depressão, tá? Mas é muito parecido os sintomas. E Jó desejou para si a morte. Vamos ler Jó, capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ver aqui. Jó, capítulo 3, versículo 11. Ele questiona, né? Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Estava tão difícil, tão insuportável a dor que ele estava sentindo, devido a tantas perdas, que ele queria sumir. Ele queria se livrar daquela dor, como a maioria das pessoas quando estão adoecidas. Quando elas pensam em morte, não é que elas queiram morrer, elas querem se livrar daquela angústia, daquela dor, daquele momento. Então, Jó pediu para si a morte. E lá em Jó, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. O sofrimento dele era tanto que ele queria morrer. Ele foi perdendo tudo, né? Os seus bens, a sua família, a sua saúde, mas ele não abandonou Deus. Então, Jó queria um alívio para aquela inevitável sucessão de acontecimentos. E às vezes não é assim, acontece uma situação difícil com a gente, quando a gente está respirando, parece que vem uma onda e derruba de novo. Aí a gente está respirando, vem uma outra onda, diz, meu Deus, eu não vou conseguir sair nunca disso. E a pessoa se desespera, né? Mas se nós formos olhar a história de Jó, Deus restituiu tudo, deu em dobro. Deus estava com ele todo esse momento. Os momentos difíceis, as tribulações da vida, não quer dizer que Deus silenciou, que Deus não está conosco. Tudo faz parte do propósito dele para cada um de nós. Tudo tem uma lição, um aprendizado. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nenhum fio do nosso cabelo pode cair sem a permissão dele. E se eu estou passando por esse momento difícil, por essa tribulação, por essa dor, essa angústia, ele vai me dar a força para me manter em pé, para permanecer aqui e viver segundo os propósitos dele. Amém? E isso ele fez com Jó. Moisés, lá em Números, vamos abrir lá. Moisés, o que estava acontecendo com Moisés? Lá em Números 11, do versículo 10 ao 15, diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva uma criança que mama? A terra que sobre juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha o desespero. Ele estava o quê? Sobrecarregado. Moisés estava sobrecarregado. Ele estava achando impossível dar conta de tudo aquilo. Era muita gente em cima dele, pedindo ajuda, cobrando. E ele se viu numa situação assim, desesperadora. E ele clamou ao Senhor. Todos eles clamam ao Senhor. E o que Deus fez para ele? Levantou o quê? 70 homens. Não foi isso?
levantou 70 homens para ajudá-lo. Deus ouve a nossa oração. Moisés pediu para si a morte, e Deus ouviu a oração dele. Jó pediu para si a morte, e Deus ouviu a oração dele. Davi, homem segundo o coração de Deus, que retrata em muitas passagens bíblicas os sintomas da depressão. Olha o que ele diz lá em Salmo 38. Vamos abrir lá a Bíblia. Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Vamos ler até aqui, o versículo 11. Olha aí, ele não tem mais brilho nos olhos. A pessoa, quando ela está em depressão, nada brilha seus olhos, nada faz brilhar. Eu posso dar 1 milhão, eu posso dar o ouro, eu posso dar a melhor comida, levá-la no melhor restaurante, oferecer a melhor viagem, ir para aqueles lugares que ela amava. Você vai oferecer, ela vai dizer, tá bom. É uma apatia. Os olhos não brilham mais, a vida não tem cor. E é isso que Davi está falando, né? Os olhos dele perderam o brilho. E o coração dele estava acelerado. O nosso coração fica acelerado, assim como na ansiedade, né? O batimento, ele fica acelerado. Então, vários sintomas aqui. Ele se sentia fraco, os olhos dele perderam o brilho, o coração dele batia depressa, os amigos se afastavam dele. Quem gosta de estar ao lado de uma pessoa que só reclama, só chora, não está satisfeito com nada, é pessimista, tudo é difícil, nada gosta, nada quer, parece que suga toda a nossa força, a gente dá o nosso melhor e aquela pessoa não reage, né? Eu tinha uma professora na época da faculdade, que ela dizia assim, que a depressão é a doença mais egoísta que tem, porque ela suga toda a nossa força, mas eles só conseguem olhar para dentro deles, para a dor deles. Eles não conseguem ver que o meu irmão aqui está sofrendo, ou que ele precisa da ajuda dela. Ele não consegue olhar para fora, ele só olha para dentro, para a dor, para a angústia, porque ele está sentindo. Ele entra no mundo dele e fica ali fechadinho. Tá, então, vamos lá, vamos passar isso aí, que a gente vai falar mais desses sintomas. Tristeza, desânimo, fazem parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. Todos nós sentimos tristeza e desânimo. É uma das formas de expressarmos nossa emoção, né? Quem nunca ficou triste? Quem nunca ficou desanimado? Todos nós ficamos. O problema começa quando esse sentimento impede que a vida siga em frente. A gente começa a perceber que aquela pessoa não quer mais ir para o trabalho, não levanta mais. Você não vai trabalhar hoje? Não estou bem, não quero. Quando é no outro dia, você não vai? Não consigo levantar. Não consigo, estou com dor no corpo todo, está doendo o corpo, eu não dormi. Aí você começa a ver que vai passando 1 semana, 2 semanas, né? Não quer tomar banho, não quer comer, não quer levantar. Sente dores pelo corpo, dores musculares, dói tudo.
né? Então, o problema é quando ela começa a seguir em frente. Aí a gente tem que ficar esperta. A tristeza, qual é a diferença, Patrícia, da tristeza para a depressão? A tristeza tem nome, eu sei porque eu estou triste. Elias sabia porque ele estava triste. Davi sabia porque ele estava triste, era por causa do pecado dele. Davi sabia o motivo da tristeza. Elias sabia o motivo da tristeza dele. Mas na depressão, ela não tem nome. Eu não sei por que eu estou assim. Se vocês já conheceram alguém ou se já passaram por isso, vocês podem se identificar. A pessoa diz, eu não sei por que eu sinto essa angústia, eu não sei por que essa dor, essa vontade de chorar, eu não sei por que eu choro. Eu me sinto ingrata, porque eu tenho tudo, mas eu não sinto felicidade. Eu estou cercada de pessoas que me amam, mas eu não me sinto amada. Eu não sinto prazer. Porque depressão não tem nome, não é uma doença. Mas ela pode vir de uma tristeza. Ela pode vir da tristeza provocada pelo pecado, ela pode vir, entendeu? De outros gatilhos. E aí eu desenvolvo. Mas ela pode vir sem nada ter acontecido ao meu redor. Porque é um desequilíbrio químico no cérebro. Tá? E aí a gente precisa pedir ajuda. O profeta Elias, ele tinha consciência... Pode passar. O profeta Elias, ele tinha consciência da causa a qual atribuía a sua tristeza, a sua apatia. O que ele dizia? Ele sentia-se perseguido, ameaçado, sozinho e atribulado. Era assim que ele se sentia. Ele diz, tem sido zeloso na causa do Senhor, em paga sou perseguido, ameaçado, sinto-me sozinho e abandonado. Elias era um lutador, mas chegaram a um ponto em que suas forças se esvaíram e ele perdeu a vontade de lutar. Se vocês lerem o capítulo 18, 17, né, que vai falar das batalhas que Elias travou, né, as lutas, e Deus deu a vitória para ele. Deus já tinha sustentado Elias em outros momentos, né, com um corvo que levava a comida para ele, com a viúva que alimentava ele. Ele viu Deus sustentar ele viu Deus cuidar dele em outros momentos. Mas ele estava no nível de exaustão. Ele ficou com um medo tão grande daquela ameaça de morte, ele se viu sozinho. E quando eu leio esse texto, eu lembro de Pedro, porque para mim Elias olhou para as circunstâncias. Ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia do poder do Deus dele, ele sabia que o Deus dele era um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Mas parece que naquele momento, a emoção falou mais forte, né? O medo falou mais forte, e ele olhou para as circunstâncias, ele se viu só. Pedro, quando Jesus chamou Pedro para ele andar sobre o mar, enquanto ele olhava para Jesus, ele pisou, não foi, no mar? Quando ele olhou ao redor dele, ele afundou. E isso acontece com a gente. Se nós passarmos por momentos difíceis, tribulações, dificuldade, seja o desemprego, seja o divórcio, seja a viuvez, seja a morte de alguém querido, seja a doença, seja o que for, mas se eu olhar para Cristo e crer na sua suficiência, e crer na sua soberania, e que tudo não foge do controle das suas mãos, e que Ele vai estar comigo, apesar de, eu me mantenho em pé. Porque eu estou olhando para Ele. Eu não estou olhando para mim. Se olhar para mim, eu me desespero, eu vou querer me matar, porque eu não vou dar conta. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para Deus, que a gente nunca esqueça de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, é Ele quem dá a vida e é Ele quem tira. Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata, é Ele quem vai abrir as portas do emprego, é Ele quem vai te dar saúde. E se Ele não te der saúde, a tua vida é dele, e você vai para ele, não é isso? Nós estamos aqui de passagem, todos nós vamos morrer um dia. Ele diz para a gente não ter medo de quem pode tirar a nossa vida aqui, o nosso corpo, matar o nosso corpo, mas para a gente ter medo de quem pode matar o quê? Nossa alma. Então vamos focar nele, né? Então Elias era um lutador, mas ele perdeu as forças dele, como nós em muitos momentos. Mas Deus não abriu mão dele. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4, ele diz, basta
toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ao ser jurado de morte por Jezabel, a idólatra e cruel rainha israelita, Elias fugiu para salvar sua vida. Mas, curiosamente, ele pediu para si a morte. Olha os sentimentos, ele chama aqui de paradoxais, né? Eu estou com medo de morrer e peço a morte. Não é confuso? Dá para deixar esse homem sozinho? Não. Dá para deixar a nossa família, o nosso ente querido, o nosso amigo que está doente sozinho? Não, porque ele está confuso. Ele precisa que alguém segure na mão. Não adianta a gente falar para a pessoa que está doente assim, você tem que orar. Leia a Bíblia, ore. Sabe o que eles dizem? Eu não consigo orar, eu leio, eu não entendo nada. Por quê? Porque a cabeça não para. Não adianta eu falar, você tem que orar. Sabe o que eles falam? Eu não consigo orar. E sabe o que a gente tem que fazer? Eu posso orar com você? Sabe o que eles falam na hora? Claro, ora comigo. Porque eles não conseguem. E nós vamos ser os anjos dele. Assim como Deus levantou um anjo para Elias, para levar a comida, a bebida. Nós temos que ser os anjos usados por Deus para segurar na mão dessa pessoa que está doente. Porque ela não vai marcar o médico, ela não vai ler a Bíblia, ela não vai orar, ela não vai comer, ela não vai levantar, ela não vai tomar banho. Eu vou lá visitar. Mora, não, nós vamos tomar banho, eu vou para o banheiro contigo. Mora, põe um banquinho lá no banheiro, vamos tomar banho, lava o cabelo, faz um suco. Mora, só um gole, um dedinho. Vamos lá, estou aqui contigo. Mora para a igreja. Não quero ir, não quero. Vamos, vai te fazer bem, mora sair daqui, vê gente, dá uma volta. A gente tem que segurar no colo, pegar na mão, tá? Assim como Deus fez com Elias. Deus segurou na mão dele, tá? Então, a depressão ela é marcada por sentimentos paradoxais, confusos, né? Elias viu o extraordinário poder de Deus em ação no Monte Carmelo. Ele sabia quem era Deus, mas parece que ali ele esqueceu. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos em depressão, a nossa memória, ela fica falha. E sabe o que ela mais traz à memória? Tudo que é lixo que tem na tua cabeça, ela traz. Todos os teus erros, todas as maldades, tudo que fizeram contigo, todas as palavras que foram ditas, tudo que possa contribuir para te sentir pior do que tu já estás. Ele não vai lembrar da bênção. Ele não vai lembrar do que Deus fez. E quem vai fazer isso para ele? Nós. Os anjos que Deus vai levantar para ir lá visitar ele. Tu lembra o que Deus fez quando tu estavas assim, assim, assim? Tu lembra o que Deus fez comigo quando eu estava assim, assim, assim? Ele vai fazer contigo. Eu estou aqui contigo, vamos orar. Quando ele matou todos os profetas de Baal, depois de humilhá-los, né? Porque primeiro ele humilhou os profetas de Baal, porque ele mostrou quem era o Deus dele. Ele viu o extraordinário poder de Deus nessa situação, né? Mas quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o deserto e mergulhou no desânimo. E aí aqui está escrito sobre o afeto deprimido, né, que distorce a memória, que eu já falei para vocês. Então, ele queria morrer e poderia ter feito isso, se não fosse o tratamento que recebeu do anjo enviado por Deus. E aqui eu quero que vocês se coloquem nesse lugar do anjo que Deus usa. Nós somos os pequenos Cristo nesta terra. Se nós queremos que a nossa vida seja para a glória de Deus, as pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nós. Mas se eu não consigo me compadecer com o meu irmão que está sofrendo, ele vai ver Deus em mim, porque Deus ama. E Ele cuida. Então, Ele vai ver Deus em mim quando eu sirvo, quando eu amo o meu irmão. Deus providenciou a satisfação física para Elias. Lá no versículo 5 e 6, ele fala sobre isso, né? Através de um anjo, ele mandou-lhe alimento e bebida, bem como um sono restaurador, e em seguida recomendou-lhe uma revigorante caminhada. Ele precisava se alimentar, ele precisava beber alguma coisa, ele precisava dormir. Lembra que eles têm insônia ou hipersonia, né? Eles dormem muito. Ele precisava dormir, Elias precisava dormir, ele precisava comer, ele precisava beber. E Deus levantou um anjo e providenciou a comida para ele. Assim como providenciou
o pão, né, a água, lá em Querite, com um corvo. Deus mandou um corvo alimentar Elias. Assim como em Sarepta, ele levantou uma viúva para alimentar Elias. Deus nos sustenta. Se ninguém te ajudar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Deus providenciou a satisfação ambiental. Ele tirou do deserto e o levou a Horebe, o Monte Sinai, o monte de Deus. Uma mudança de ambiente, ela pode ser muito proveitosa para o deprimido. Podemos modificar nossa rotina, trabalhar um pouco menos, tirar férias regularmente, passar o final de semana com pessoas que nos fazem bem. A gente precisa disso. Se você está doente, pode tirar férias. Patrícia, eu já tirei férias. Mas se você for diagnosticado, o seu médico vai lhe dar uma licença. Nem que seja de 10 dias, 15 dias. Você vai precisar de um tempo. Mas saia desse ambiente. Vá para outro ambiente, respirar outros ares. Deus providenciou satisfação espiritual para Elias. Lá no versículo 11 e 12 fala sobre isso. Elias precisava de uma nova visão de Deus. E essa lhe veio na caverna. Ele esquecera da força e do caráter do Deus a quem servia. O medo fez isso com ele, né? O vento, o terremoto e o fogo lembraram-lhe do poder divino. Mas a voz mansa e suave fez com que se recordasse do seu amor. Esse é o nosso Deus. Ele é forte, Ele é poderoso. Ele é como o terremoto, como o fogo, como a tempestade. Mas Ele é amor. Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Ele nos conhece pelo nosso nome. Não tem nenhum aqui que diz, mas Deus nunca me viu. Mas quando? Eu. Cada um de nós, Ele conhece pelo nome. Deus providenciou satisfação ocupacional para Elias. Elias sentia-se cansado, fracassado, queria uma aposentadoria eterna, né? Acabou, eu já cumpri. Eu matei todos os profetas de Baal, não tem mais ninguém lá. E só sobrou eu, né? Dos servos do Senhor, do profeta de Deus. Mas Deus tinha um outro propósito para ele. Deus não desistiu dele. E em resposta às suas queixas, deu-lhe mais trabalho. Sua missão agora era internacional. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. A missão que Deus deu para ele, cadê? Ele iria, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Enquanto nós estivermos vida, Deus tem propósito para nós. Ninguém está aqui por acaso. O dia que Deus cumprir o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós, nós vamos morrer. Seja criança, adolescente, adulto, idoso. Ele sempre tem um propósito para nós. E Ele ainda tinha um propósito para Elias, né? Então, Deus providenciou satisfação emocional para ele. Elias estava deprimido, sentindo-se sozinho e buscava a solidão. O Senhor deu-lhe um povo, 7.000 joelhos que não se dobraram nem beijaram Baal. E um amigo, Eliseu, que se tornaria seu sucessor e companheiro inseparável. Todo crente precisa de um povo e de um amigo. E todo crente o tem. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cada um com seus dons e talentos para que o corpo de Cristo funcione de forma perfeita, como Ele é perfeito. E que nós possamos usar os nossos dons e talentos para a obra do Senhor. Né? Então, nós é que vamos ser usados. Então, todo crente o tem. Todo crente tem um povo e um amigo. O Senhor tem dado a você um povo especial, que é a igreja, e amigos queridos. Eles atravessarão com você os vales, até que possam escalar os picos da alegria. E Deus vai cobrar de nós. Se nós não estamos sendo amigos, né? Se nós não estamos exalando o seu bom perfume, se nós estamos vendo o nosso irmão cair e ninguém dá a mão. Porque o próximo é quem está do nosso lado, é quem está próximo mesmo. Não é esse que está aqui do meu lado, não, esse aqui eu não vou ajudar porque eu não gosto muito dele, não. Eu vou lá com aquela irmã que eu gosto dela. Esse aqui não.
e eu estou vendo ele precisando de uma orientação, de uma ajuda, de um conselho, e eu abro mão dele. O próximo é quem está próximo, o nosso irmão, tá? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, diz lá em Tiago 5,17. Sujeito, inclusive, à depressão. Mas o Deus de Elias é o mesmo nosso. E ele concedeu a vitória ao profeta. Ele levantou esse profeta, né? E ele vai conceder a nós. O Senhor não sabe o que é desistir. E ele não desiste de cada um de nós. Jesus, no Getsêmani, ele confessa: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus passou por sofrimento, sensações e sentimentos de agonia tão forte que até desejou morrer. Ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é dor, ele chorou, ele foi homem e ele era Deus. Mas ele nasceu, ele mamou no seio da sua mãe, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi adulto. Ele viveu até os 33 anos, foi isso? Ele morreu, ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Ele está vivo. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. E ele sabe o que a gente está sentindo, né? Então, Jesus conhece o nosso sofrer, ele conhece a nossa dor, porque ele foi homem. Ele sabe de tudo isso. Lá em Hebreus 4:15 e 2:18 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, eu finalizo dizendo para vocês que nós, né, porque eu também não estou imune, que nós, nos momentos difíceis de dor, de tribulação, de sofrimento, de doença, possamos ser como Jó, como Moisés, como Davi. Vamos nos colocar diante do Senhor e clamar a Ele, apresentar a Ele a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa doença. E Ele vai nos socorrer. Amém? Que a nossa confiança esteja no Senhor. Então, sejam anjos usados por Deus para ajudar aqueles que estão doentes.